Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a esta lição bíblica da faixa etária de juvenis do nosso quarto trimestre de 2022, onde durante esses 3 meses estaremos estudando o seguinte assunto: andando em amor. Pelo título, da nossa revista, com certeza as lições serão de grande valia, de grande proveito, para a vida de todos os amados irmãos. Nossa primeira lição nos traz o seguinte assunto: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim disse João na sua primeira epístola, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Nós temos uma leitura bíblica em classe, João 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4, 8 ao 21 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, queridos? Uma mensagem muito poderosa aqui já de início na nossa leitura bíblica em classe. Os objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes. Primeiro, definir a palavra amor, entender o atributo do amor de Deus e suas características e perceber como o amor de Deus se manifesta na Trindade. Primeiro tópico. Afinal, o que é o amor? O amor é objeto de múltiplas discussões e reflexões entre filósofos, psicólogos e teólogos, na busca de compreendê-lo e defini-lo. Mas, afinal, o que é o amor? Pela etimologia, a palavra da língua portuguesa amor vem do latim amorem, utilizada para descrever o sentimento de gostar, sentir desejo e afeição por algo ou alguém. Na Bíblia, há várias expressões, por exemplo, no hebraico e grego, que trazem definições distintas de amor. Pela psicologia, uma das várias teorias sobre o amor na psicologia define-o como um sentimento construído a partir de 3 fatores: emoção, paixão, atitude, tem a ver com intimidade, e um comportamento de proximidade, ou compromisso, e que, dependendo da intensidade desses fatores, é que surgem os tipos de amor. Outros afirmam que o amor é pura química, ou seja,
um fluxo de substâncias hormonais que circulam em nosso corpo. Bem, isso é de acordo com a psicologia. Pela filosofia, um filósofo da antiguidade definiu como sendo a busca da beleza e do bem. Para ele, o amor não pode ser belo nem bom, pois quem ama busca algo que não possui. O conceito de amor, pelo viés da filosofia, na pós-modernidade, afasta tudo o que é considerado desconfortável, tornando-se sentimentalizado e relativizado, atribuindo-o a práticas utilitaristas e hedonistas, ou seja, aquilo que está relacionado ao ego, ao prazer pessoal. Aquilo que me é sentimentalmente útil e agradável, então será amável. Esse é o amor do ponto de vista da filosofia. Agora vamos ver o amor do ponto de vista da teologia. Na teologia cristã, o amor possui uma definição mais profunda, não sendo considerado um sentimento, mas uma decisão que abrange coração, mente e vontade, ou seja, todas as áreas do ser. Tanto é assim que o Senhor mandou que amássemos os nossos inimigos. Isso fica claro de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma obediência ao mandato daquele que é amor, circunstância que jamais acontecerá por sentimentalismo. Ou seja, se dependesse de sentimento, nunca amaríamos o nosso inimigo. Mas somente quando, em obediência a Deus, a pessoa decide fazer o que é certo. E o que é certo não é odiar, mas amar. Nosso segundo tópico, o amor como atributo de Deus. Subtópico 1, os atributos de Deus. Os atributos divinos são duas qualidades permanentes, inseparáveis da essência de Deus. Eles são divididos na teologia entre incomunicáveis, que são aqueles atributos que não podem ser comunicados aos homens, que não são transmitidos aos homens, tais como, por exemplo, onipresença, só Deus tem, né? Onisciência, saber todas as coisas, só Deus sabe. E existem também os atributos comunicáveis, que são transmitidos aos homens. Podemos citar, por exemplo, bondade. Deus pode nos comunicar a sua bondade, fidelidade e amor. Segundo subtópico, expressões do amor de Deus. Como foi visto, o amor é uma das características intrínsecas de Deus. Isso quer dizer que Deus é amor em sua essência e totalidade. Ele não possui o amor, mas é o próprio verbo amar. Ao longo das Sagradas Escrituras, é possível observar Deus expressando o seu amor de várias maneiras. Por exemplo, chamando os gentios à reconciliação, prometendo restaurar Jerusalém quando Jerusalém não merecia, declarando o seu amor, sua fidelidade, por exemplo, a Israel, e até mesmo esquecendo-se das iniquidades do seu povo. Outra atitude que está além da forma de pensar humana. No entanto, a maior expressão do amor de Deus aconteceu quando ele entregou seu Filho único para morrer na cruz, a fim de nos conceder a vida eterna. É o que vemos aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro tópico, características do amor de Deus. Primeira característica do amor de Deus, ele é insondável. Não importa nosso grau de espiritualidade ou intelectualidade, jamais compreenderemos a medida do amor de Deus por nós. Seu padrão mostra-se completamente inatingível e inexplicável, já que nossa mente finita
não alcança a entender esse patamar de elevada nobreza e bondade. O amor de Deus é grande demais para ser inteiramente compreendido, pois o seu amor excede todo o entendimento. O seu amor também, além de ser insondável, ele é imutável. O amor de Deus não sofre nenhuma mudança, mesmo com o passar dos anos, e independente das nossas escolhas, ele permanece o mesmo. É um amor eterno. O Senhor continua interessado em nós, apesar de nossas falhas e faltas. Esta é a primeira verdade do Evangelho. Deus me ama. Deus ama você. A Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. O amor de Deus é constante e imutável. Tiago 1, versículo 17. Outra característica do amor de Deus é que o seu amor é incondicional, ou seja, não depende de uma condição. Há pessoas que só amam quem as ama. Deus é diferente. Como está escrito em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, seu incondicional amor, através de Jesus, anunciou o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A porta desse amor está aberta para todo aquele que anelar ser liberto. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas, disse Pedro em Atos 10:34, quando chega na casa de Cornélio, que era gentil, mas Deus se revelou a ele. Quarto tópico e último: o amor de Deus na Trindade. Subtópico 1: o Pai, o amor em essência. A Bíblia, ao dizer que Deus é amor, 1 João 4:8, resume em uma única frase: tudo que se precisa saber para viver e entender a vida, passado e o futuro. Jesus qualificou o amor do Pai pela humanidade como sendo um amor de tal maneira. Ou seja, ele é tão sublime que se torna inalcançável a razão humana, ou seja, não há palavras para explicar. A essência desse amor é tão elevada que não pode ser definida, haja vista que significa muito mais do que explica a etimologia do vocábulo grego ágape. Tal conceito implica abençoar até mesmo inimigos e receber em troca repulsa, desprezo e mesmo assim continuar amando-os. Isso é tremendo. Como pode alguém repulsar outra pessoa e mesmo assim essa outra pessoa amar este alguém? Que no caso Deus nos ama tanto e mesmo nós o repulsando, ele continua nos amando. Este amor impulsiona o altruísmo a ponto de entregar aquilo que mais se ama para salvar a quem mais lhe odeia. Foi o que Cristo Jesus foi submetido ali na cruz pelo Pai. Não vemos lógica nisso, não é verdade? Mas vemos amor. Enxergamos dessa forma porque somos imperfeitos, limitados e pecadores, razão pela qual Paulo diz que o amor de Deus excede todo o entendimento humano. Segundo ponto, o Filho, o amor encarnado. Jesus precisou vir a este mundo em forma humana, como está escrito, João 1, verso 2, e o Verbo se fez carne, para que o amor em essência pudesse estar entre os homens. A vida do amor encarnado, Jesus, marcou definitivamente a humanidade, deixando impressões profundas, muito mais sólidas que as cicatrizes do ódio dos homens e dos demônios. O fato é que nada nem ninguém seria capaz de transformar a vida de um homem senão o amor de Deus. Terceiro subtópico, o Espírito Santo, o amor derramado. Após a assunção aos céus do amor encarnado, que era Jesus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Jesus disse que morreria, mas não nos deixaria órfãos, e por isso enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece,
mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. João 14, verso 17. O amor, portanto, está no âmago da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em todas as suas manifestações. Diante de tão grande amor, o que fazer como forma de agradecê-lo? Sem dúvida, devemos entregar sem reservas nossa vida ao seu senhorio e viver todos os dias para Ele. Que maravilha! Concluímos dizendo que somente quando observamos o que Deus faz pelo mundo, a vida e morte de Jesus e a presença do Espírito Santo na igreja, é que entendemos o verdadeiro sentido do amor. O mundo tenta corromper o significado do amor, enganando os homens. Jesus orou dizendo assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas estes conheceram que tu me enviaste a mim. João 17, versículo 25. Viva intensamente o amor de Deus, assim como Deus vive intensamente te amando. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.